Olá, meu nome é Raquel e eu estarei conversando um pouquinho com vocês sobre a atividade 1 de metodologia da matemática. Ela fala sobre classificação e seriação, mas antes de entrar no assunto, vamos lá dar uma olhadinha o que se trata essa atividade, tá bom? Em seriação, o que você tem que estar trabalhando, né? Seria a questão da comparação entre os objetos e estabelecer as diferenças entre eles. Isso você consegue estar muito trabalhando aquela questão do grosso e do fino, do pequeno e do grande. Então essas partes aí você consegue estar fazendo em seriação. Você consegue estar, por exemplo, pegando bonecas e colocando para as crianças estar classificando ali. A questão também com carrinhos, filas de carrinhos, para estar colocando numa ordem, numa sequência correta ali. Você consegue com lápis de cor, né? Porque os lápis de cores deles apontados, todos têm na base do normal tamanhos diferentes. Você consegue estar fazendo essa sequência aí também, entre tantas outras atividades lúdicas. Já a questão da classificação, ela é um pouquinho diferente. Ela é mais na procura ali de sequências, né? Entre elementos das mesmas características. Por exemplo, se você vai na gaveta da sua casa, ali da cozinha, você consegue estar ali vendo que tem uma lógica normalmente na sua gaveta dos talheres, por exemplo. Tem ali faca, garfo, colher. É uma atividade que você pode estar levando para a sala de aula. Você pode estar levando, por exemplo, um mercadinho e pedindo para as crianças separar os objetos, tipo os objetos de comida, de higiene, entre tantos, ou então sem até mesmo estar falando para eles, para ver se eles já têm essa noção do que seria utilizado em cada parte da cozinha, ou da cozinha, modo de dizer, né, da casa. Entre outros tantos objetos, você consegue estar fazendo a separação com sementes, por exemplo, colocar ali arroz, feijão, semente de girassol ali, e estar colocando para ele estar separando, porque tem que lembrar que essa parte de classificação e seriação é muito trabalhada na educação infantil. Não que não seja nos outros anos, primeiro, segundo ano, mas é mais trabalhada ainda na educação infantil. Então essa questão da coordenação motora, o movimento de pinça, que é essencial para eles aprender a pegar num lápis e escrever, né? Então tem que ser bem desenvolvido. Tanto essa questão do movimento de pinça, quanto para eles saberem, não, mas isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra coisa, isso dali, e dar aquela noção numeral para eles. Então, são tudo atividades que você pode estar trabalhando em seriação e classificação. Que você consegue até trabalhar essas duas atividades, não sei se vocês conhecem, mas é aquela questão daquele ábaco que tem formas geométricas e tem do menor para o maior. Esse você consegue trabalhar as duas atividades, porque você consegue tanto a seriação, né? Fazer ele do menor para o maior, porque eles têm formas geométricas diferentes, quanto a classificação por cor também, ou então por formas geométricas, daí não tem essa questão do tamanho que você pode estar colocando ali. Agora vamos um pouquinho ver o que fala lá na comanda da atividade, tá bom? Na comanda da atividade, ela coloca lá primeiramente, né, sobre a construção do número. Para essa construção do número acontecer, tem até um texto, um trecho ali desse texto ali na comanda, a gente tem que lembrar que ela não acontece da noite para o dia. Você tem que mostrar para o seu aluno de forma concreta, porque, por exemplo, uma coisa é você dizer que é o número 1, outra bem diferente você mostrar isso é uma caneta, um lápis, para ele saber o quanto que vale esse número. Então tem que ter sempre esse pensamento de tentar mostrar de forma concreta para o aluno. Para isso a gente pode utilizar até um material dourado, entre tantas outras formas, né? E principalmente aquela questão de ampla variedade de situações para conseguir estar mostrando para eles de forma concreta todos esses detalhes. Para isso vai estar utilizando classificação, seriação, comparação, ordenação, entre tantas outras maneiras ali que ele coloca ali no texto. Muito importante você estar lendo esse texto, que ele está muito completo, muito bem explicado, para vocês conseguirem compreender bem essa atividade. E lá, depois que fala do texto, né, que coloca até o link para você poder estar baixando o material, vai lá dizendo o que você tem que estar fazendo. Que você tem que partir dessa leitura, desse texto, dessas informações e de lá do livro de metodologia da matemática para elaborar um texto. Lembrando que lá
Em relação à classificação, nós temos lá na página 68, e em relação à seriação, temos lá na página 74. Mas é importante você estar lendo o livro completo, capítulo 2 inteiro, para você ter uma base boa para poder estar escrevendo, porque são até 15 linhas, né? E 15 linhas nessa atividade eu considero pouco, mas é até 15 linhas para você estabelecer as diferenças entre a classificação e a seriação e propor duas atividades lúdicas para essa classificação, para essa seriação, lembrando em pegar e escrever sobre quais conceitos se desenvolvem em cada uma dessas atividades. Então, vão lá, pesquisem, pede-se para pesquisar, lembre-se que material pesquisado e utilizado numa atividade ele deve servir de referência, né? Tanto fazer citações, que acaba agregando mais o seu texto, quanto colocando lá nas referências de forma correta. E boa atividade para vocês. Vou aproveitar e dar um extra aqui para vocês em relação à prática em sala de aula. Na educação infantil é trabalhado muito com música. Então, eu só vou dar um exemplozinho assim, simples. Ó. Por exemplo, aquela música do Patinho Amarelinho. Alguém que quiser, aí, ó, no YouTube tá cheio, o Patinho Amarelinho. E ele muda de cor. Então, isso daí você consegue estar trabalhando essa questão das cores, classificando. Você pode estar trabalhando a questão dos patos, fazer eles com tamanhos diferentes e pedindo para a criança estar fazendo isso. Eles amam. Você pode estar trabalhando com bambolê, a questão de dentro e fora, como tem a questão do pequeno e do grande, do maior, do menor, do fino, do grosso, do leve e do pesado. Você consegue estar trabalhando essa questão do dentro fora, morto-vivo. É só alguns detalhezinhos assim, ó, que a gente às vezes não tem essa noção que está trabalhando uma parte matemática, mas tá. Outra questão que você consegue trabalhar muito a classificação, a sopa do neném, é outra musiquinha aí que tem. O que tem nessa sopa? As crianças elas já sabem de cor e salteado o que vai estar de alimento, que vai estar sendo colocado ali e o que não vai ser. Então, uma dica aí, né? Já que estava pedindo alguns exemplos ali de atividades lúdicas, a minha pós é de ludicidade, então foi aí algumas dicasinhas para vocês poderem estar colocando também, tá bom?